Olá, buenos dias, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa classe de espanhol, certo? Então vamos lá. Herramienta, certo? Tilde de diacrítica. O que vamos analisar acá? Atentamente a expressão destacada em los versos. Se acuerda que é passado como que era o que? Acentuação, né? Que é o tilde, porque são palavras iguais, mas com significados diferentes. T com tilde quer dizer chá. Sem o tilde é um pronome. Então, se nós, o que estamos vendo aqui? Destacar os versos. El gato, solo el gato apareceu completo e orgulhoso. Nasceu completamente terminado. Camina solo e sabe lo que quer. Te pertence um te. Veja bem. Com tilde e sem tilde. E aí? Então, existe o contexto. Às vezes não é colocado, mas aí você tem que ler o texto, ler a frase. E dentro do contexto, você saber o que é um e o que é o outro. Veja bem, em relação à expressão, é correto afirmar que em verso solo el gato, a palavra destacada poderia ser substituída por solamente? Vamos ver. Pode, E ele camino solo. A expressão destacada significa que o gato não tem companhia, mientras camina? Também sim. E não há diferença do sentido em los versos. Não tem? Tem sim, porque se você solo, o gato, tá? O gato, ele solo. A palavra, se você substituir, somente, né? Aí, o gato somente, el gato apareceu completo e orgulhoso. Nasceu completamente terminado. Ele caminha o quê? Ele caminha só, certo? E sabe lo que quer. Então, viu? É diferente? Somente e o outro só. Então, tem que saber o quê? O contexto, certo? Quando não tem a tilde. Então, a palavra solo em espanhol, ele pode funcionar como um advérbio o que ele equivale? Equivale o quê? Solamente. E o solo levava su perro a passeio nos domingos, levava o seu cachorro para passear somente aos domingos, tá? Somente, só. E pode ser um adjetivo. Não me gusta estar só. O que quer dizer isso? Eu não gosto de ficar só. Tá vendo? Como eu falei, só. Então, não gosto de ficar sozinho. Considerando que as duas expressões possuem a mesma grafia e significação distinta. Acorda? O leitor precisa estar atento no contexto para entender o que cada um significa, certo? Porque antes tinha solo com tilde e não, mas com a nova reformulação, então foi sacada o tilde. Sin embargo, alguma palavra que possui grafia semelhante, pero o sentido distinto, leva uma tilde diacrítica para ajudar o leitor na construção do sentido, certo? Observe. De é o que? Uma preposição. Hace pajarita de papel. Viram? Então, ele é o que? Uma preposição. Já de com tilde, o que acontece?
Ele é uma forma de verbo, do verbo dar. Veja bem, de recuerdo a sua hija de mi padre, certo? Então, aí é verbo, o verbo dar. Já o artículo, sempre eu digo para vocês, o artículo definido masculino, ele, e o pronome pessoal da terceira pessoa, ele, ella e usted. Então, você percebe que os dois, se tirar o tilde, eles são iguais. Com o tilde, ele já é outra coisa. El problema está revuelto. Se eu colocar ele problema, se eu colocar um tilde, quer dizer, o problema está revuelto, está correto? Não. Então, o pronome personal, ele leva o tilde. Então, fica ele se hace responsável. Se eu não colocasse o tilde, ia ficar ele hace responsável, ou se faz responsável, ou se faz responsável. Então, aquilo que eu disse, é muito importante o quê? O tilde na palavra, porque ele vai o quê? Diferenciar um do outro, porque aqui ele é artículo e aqui ele já é um pronome personal. Vocês viram que eu li para vocês trocando os artículos, que não ficou correto? Então, é uma tilde, mas é muito importante. Mi, adjetivo possessivo, certo? Que fica, André é mi amigo, né? O pronome possessivo, mi, mia, mi, tu, su. Então, é aqui, ó. Ou também um substantivo, que quando ele é o quê? Uma nota musical. Então, tem que saber. Aí vocês veem que os dois são iguais, mas aí, dependendo do contexto, você vai saber que está referindo a uma nota musical ou se é um adjetivo possessivo, de posse, né? Mi livro, mi quaderno, ou se vai falar que é mi como uma nota musical. Em penso nuevo em el mi, certo? Então, é isso que se diz. Pronome personal, veja, como que se queda? Com tilde. Como que ele? Dámelo a mim, certo? Me prometi a mim, a mesma, não volvê-lo a ser. Então, dá-me, o que é? Dámelo, dá para mim, certo? Ele usou o verbo utilizando o pronome, por isso que ficou dámelo, para ele não ter repetição do que ele já tinha anteriormente falado, por exemplo, dá o meu livro, para não repetir de novo, dá o meu livro. Então ele, dá-me-lo a mim. Me prometi a mim mesmo não volver a sê-lo. Se, conjunção, se llueve, te mojarás. E também ele pode ser substantivo, uma nota musical, compôs uma melodia em si maior. Você vê que os dois não têm tilde, certo? Já o sim com tilde é o que? Um advérbio de afirmação. Se usted não estudar, não pode sacar nota bueno. Então, se você não estudar, você não pode tirar nota boa. Então, se tem tilde, então é um advérbio de afirmação. Sim, estou preparado. Pronome personal reflexivo. Vivo encerrado em si mesmo. Ou um substantivo, aprovação ou assentimento, né? Tardou vários dias em dar em si ao projeto. Então, ele o quê? Ele tardou, ele demorou vários dias para dar o quê? Para dar o sim para quê? Para o projeto, certo? Mas com tilde, sem tilde e com tilde.
Já sentílide, ele é uma conjunção o quê? Adversativa. Já com o tílide, ele é o quê? Ele é um advérbio ou é um adjetivo ou pronome, que tu coche é mais rápido do que o el mío. Pônome mais açúcar em el café. Não quero mais. Percebe? Então, a conjunção com valor de suma ou adição. 3 mais 4 são 7. Com substantivo signo de quê? De matemático. Em esta suma falta el más. Isso está falando de signo matemática, o mais, certo? E esse aqui, por exemplo, mais sem tilde, ele já está em desuso. Ele não essa conjunção, ela não é mais utilizada, mas ela existe. E por que tem que saber? Porque pode encontrar algum, mas está em desuso, mas pode ter alguns livros que tem. Então, não é mais utilizada, tá? Só mais com tilde que é mais utilizado, certo? E tem também um pronome com distintos valores, indicador de impersonalidade. Se durmo bem aqui. Indicador, outro também, indicador passiva reflexa. Se vende manzana. Lembra do pronome reflexivo, me, te, se. Acorda? E o se com tilde, ele é um verbo, é uma forma de verbo ser ou saber, certo? Sé bueno y pórtate bien. Eu sei o que ha passado. Então, eu sei o que ha passado, certo? O te, pronome personal, te agradeço que venga. E substantivo da letra, né? Lá te parece aqui com ele. Mira, te com tilde é o que? Significa chá, né? Uma planta em infusão, ele é um substantivo. Então, te apetece um té? Então, te apetece um chá? Certo? Então, se você não colocar, ele vai ficar pronome personal e com tilde, e é totalmente diferente, né? Pronome personal por o quê? Um substantivo. Tu, possessivo, dá-me tu direção. E tu com tilde é pronome personal do verbo, dos pronomes. Eu, tu, certo? Tu já me entendes? Então, há um sem tilde e com tilde. Há um sem tilde é quando se utiliza com o mesmo significado que hasta, certo? Hasta, até. Também, incluso, ou sequer, ou com la negação ni. Se escreve sem tilde, aprovar o todo. Aunque los que não estudam nunca, né? Ou mesmo, também, até. Já há um com tilde, quando pode ser substituído, por quê? Substituir-se por todavia. Então, tanto com significado temporal, com um valor poderativo ou intensivo, sem alterar o sentido da frase. Há um que lá espera, tá? Todavia, lá espera. Então, se pode substituir sem mudar então, o sentido. Então, eu posso estar a um que com tilde. Este modelo tem a um que mais potência, certo? Então, aí tem o tema el gato da literatura, não é algo raro, que tem o que? Para colocar a expressão. Então, ele ou ele, então não pode ser ele primeiro. Então, ele primeiro, certo? Já que sobre o texto, ele ou ele, gato, eu não posso usar o pronome pessoal, certo? Eu tenho que usar o artículo definido. Ele gato, não ele gato. Então, ele é o pronome pessoal, né? Ele ou ele. Ele texto, não posso usar ele texto, ele o texto. Então, eu vou utilizar ele.
E aqui, ninho de todos. Eu vou utilizar o quê? O pronome, o artículo definido, certo? E aqui, a mesma coisa, o gato, el gato, letra maiúscula, né? E aqui, como que vai ser? Vou utilizar ele. Por quê? Foi in ele tive a companhia de pícaros, né? Então, eu vou utilizar ele, não ele. Então, o foi. Então, não se quedaria. Aqui, o verbo e está referindo a ele, certo? Aqui, mas com tilde, porque está em desuso o outro. E moderna, se inspirou e não pode ser verbo, porque inspirou também é verbo, dois verbos não. Aí, a um, com tilde, certo? E mas, como não utiliza sem, então é. Então, se quedamos por aqui, até a próxima classe.